Olá, nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, contando sempre com a sua participação. Muito obrigado. Se você estava ouvindo a programação da Web Rádio, seja bem-vindo aqui nas páginas do Facebook Live do Núcleo Espírita O Semeador e também do programa SBN ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, trabalha temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Aliás, é de onde nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo pelo Facebook Live. E nós contamos com a sua participação. Liga para a gente aqui, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro do Brasil, DDD 11. Você pode também mandar mensagens para nós através da página do Facebook Live. Você vai lá, faz o seu post, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo esse programa com a pergunta tema do dia: existe destino? Essa é a nossa pergunta do dia. Equipe apostos nos telefones a Suzete, nos comentários e no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, a Clarissa, o Hélio, o Fernando e o Flávio. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho a companheira Rose Cândido. Rose, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Obrigada. A Rose é atuante tarefeira do Centro Espírita Bezerrinha, lá da cidade de Guarulhos, e também da Casa de Timóteo, de São Bernardo do Campo. Estamos muito contentes com a sua vinda aqui hoje, viu, Rose? Por um tema tão instigante, né? Que é falar sobre o destino, né? Existe destino? É a nossa pergunta tema do dia. Hoje nós vamos conversar sobre o conceito de destino, sobre a possibilidade de mudarmos as situações programadas em nossa vida, de acordo sempre com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Rose, a gente começa perguntando para você, de acordo com o Espiritismo, como é que a gente pode conceituar, definir destino? Dá para a gente definir o que seja o destino? Olha, estudando a doutrina espírita, eu pude compreender que o destino é um conjunto das nossas escolhas e é um conjunto que compõe um projeto que é feito antes da gente reencarnar. E sendo um projeto, naturalmente que ele pode ser ajustado no decorrer da sua execução. Quando você fala um projeto que existe para a nossa existência, quem é que faz esse projeto? Somos nós? Olha, muitas vezes nós participamos da elaboração desse projeto, né? Em alguns casos, não, mas são casos mais especiais, que são aquelas chamadas reencarnações compulsórias, né? Em que o espírito ele precisa de uma série de parâmetros. Ele não tem essa condição ainda de fazer alguma interferência nesses parâmetros pela sua condição espiritual. Mas na encarnação normal, que não são quadros difíceis, quadros que a gente pode falar teratológicos, são aqueles quadros em que os espíritos vêm com dificuldades de compreensão, de fala, de caminhar, né? De realizar, né? Muitas vezes acamados, com doenças crônicas, que são de caráter irreversível na reencarnação, né? Mas todos nós que estamos senhores da nossa condição de entendimento, de realização, de estudar, de trabalhar, de realizar, nós podemos acreditar, sim, que nós tivemos uma participação. Por pequena que seja, nós tivemos uma participação no nosso projeto reencarnatório. E esse projeto, ele é confeccionado pelos nossos amigos espirituais, pelos espíritos superiores, que são técnicos nessa área, né? E a gente vai ver isso com muita tranquilidade na obra de André Luiz. André Luiz, ele traz para a gente todos os pontos atinentes, são 13 livros, né, que tratam especificamente da vida do outro lado da vida, né? Então, ali na obra de André Luiz, a gente vai compreender quando é que a gente interfere nesse projeto, como é que a gente pode mudar esse projeto. É muito bacana. Aliás, a pergunta do dia
para você aí que está nos ouvindo, a Rose falou agora aí, quando é que a gente interfere no projeto reencarnatório, quando é que a gente muda ele, etc. Tal. Você acredita que nós podemos mudar o nosso destino? Responde para a gente aí, nós estamos aguardando a sua resposta. Hoje a pergunta, o tema é: existe destino? Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Hélio, eu estou vendo que você está mexendo aí no livro, eu não sei se é o Evangelho, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. O que você está fuçando no Livro dos Espíritos aí? Tem algum lugar que o Kardec fala sobre o destino no Livro dos Espíritos? Mas se tem um lugar bom para a gente fuçar, é Livro dos Espíritos, né? Porque ali você vai encontrar toda a temática espírita, né? Tudo que você quiser saber a respeito. E sobre o destino, o Kardec fala alguma coisa? Muito, bastante. Fala bastante sobre isso. A Rose já falou um pouco do que ele fala, né? Ela já tangenciou já o tema. E principalmente da escolha, né? Que nós escolhemos. Essa escolha das provas, essa escolha. A pessoa pensa, como é que a gente vai escolher isso daí, né? A gente imagina que você vai sentar num lugar, né? E vai ter uma pessoa do outro lado da mesa, vai conversar, vai assinar um papel, né? Vai marcar. Isso sim, não, mas vai casar, sim, sabe, aquela toda. Mas os principais detalhes nós vamos plantando no dia a dia, né? Você vai querer, como é que você quer que seja a sua tarde, né? Quer que seja boa? Se você tiver na hora do almoço, se você abusar da comida, você pode não ter uma tarde muito boa, né? Como é que vai ser meu sono? Vai ser um sono tranquilo? Se você vai dormir e se você vai deitar e se você comer demais antes de dormir, ou se você ver programas de televisão muito ruins, né? Você entrar em assuntos, você vai ter uma noite ruim. Tô falando isso assim de uma forma bem simplista, né? Mas isso no todo, né? Toda a nossa vida ela é consequência do nosso passado, de como nós vivemos o passado. Então nós vamos plantando, todos os dias vamos plantando o nosso futuro, essas nossas escolhas. Oi, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Bom dia. Tudo bem com você? Bom Tudo dia, certinho? tudo certo. Interessante você comentar com o Hélio sobre o Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que fala sobre fatalidade, né, Hélio? Eu tô com ele aqui. Exatamente sobre o destino. E é isso que a doutrina espírita se diferencia quando ela fala do destino. Porque não existe fatalidade, né? Não existe algo fatal que vai acontecer. A única coisa fatal, né, que realmente vai acontecer é que nós desencarnaremos e nós reencarnaremos. Se estamos aqui é porque nascemos e porque vamos morrer. Agora, os fatos da nossa vida, como o Hélio comentou, eles vão ser alterados de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com como a gente se comportar. Como a Rose comentou, a gente escolhe o gênero de provas que a gente vai enfrentar, a gente escolhe o gênero de lutas, de oportunidades, mas como a gente vai se sair diante dessas situações da vida vai depender do nosso livre-arbítrio. Porque Deus é tão misericordioso que Ele permite que a gente faça as nossas escolhas e evolua por nós mesmos. Então, não existem fatos pré-determinados. Isso vai acontecer dessa maneira porque, a todo momento, nós estamos alterando a nossa vida, destino, né? Essa palavra. Muito bem. Até ele diz, né, quanto à fatalidade, ele diz, eu estava até com uma pergunta aqui aberta nesse momento em que você me chamou, que ele fala que uma coisa que é fatal na vida da gente é o momento da morte. Que o momento da morte é esse fatal. O resto tudo se pode mudar. Com o seu comportamento, pode ser mudado, pode ser alterado, mas o momento da morte, o gênero de morte, esse é fatal. Isso já está... Deus sabe, ele fala até aqui assim que ele pergunta, mas se você não estiver na tua você não morre? Ele responde assim, não morrerás, né? A não ser, lógico, você não vai sair atravessando um tiroteio, né? Um tiroteio, passar no meio das balas, todo lépido lá no meio das balas, aí é suicídio, né? Vai atravessar uma avenida de costa, né? Vendado, aí é suicídio. Mas se você tomar as suas precauções naturais de vida, você não morrerá antes da tua hora, e você vai morrer do que foi combinado lá atrás. Né? Existe destino? É a pergunta, tema do dia para você responder para a gente aí, Fernando. Existe destino? Pergunta interessante, né? Nós compreendemos o destino como algo que é fatal, que não tem como você modificar, que já foi predestinado e vai ser daquela forma e não tem jeito. Essa é a concepção normal do destino. Nós espíritas compreendemos que nós temos o livre-arbítrio. Porque senão não faz sentido.
Se eu tenho a capacidade de pensar e fazer escolhas, então eu tenho sim escolhas. As escolhas que eu implanto hoje repercutirão no futuro, longínquo ou mais próximo, aquilo que vai me acontecer. Como o Hélio colocou aqui, a Rose falou também, a Clarissa. Então, nós compreendemos que existe sim o livre-arbítrio. A destinação do homem é sim o progresso contínuo. Chegar na angelitude. Nesse sentido, a gente pode dizer e afirmar que nesse sentido, que a gente está destinado a ser perfeito, caminhar para a perfeição, a gente pode dizer que nesse sentido, sim, existe o destino. Ok, Rose? Olha, isso é muito importante a gente compreender que a fatalidade, então, é a evolução, né? Porque já que nós podemos mudar, nós podemos sim mudar o momento da nossa desencarnação. E como? Será que a gente já pode entrar nesse assunto? Podemos, claro. Olha, Opa. olha, os nossos amigos espirituais, especialmente André Luiz, ele nos fala da nossa condição de interferir no nosso destino ao ponto de conseguirmos uma moratória. E também, isso de uma forma positiva, quando nós conseguimos realizar o nosso projeto com láureas, com galhardia no sofrimento, que às vezes nós mesmos nos impusemos para chegar até aqui. E muitas vezes nós interferimos de uma forma infeliz no nosso destino, abreviando o nosso tempo sobre a Terra. Então, a morte, sim, é uma fatalidade na medida em que todos nós, ninguém fica para semente, não é isso que Claro. todo mundo fala? Não é isso? Então, na medida que nós conseguimos interferir no nosso destino, nós vamos modelando, né, a nossa vida. E tem uma comparação interessante, é quando a gente entra no carro e liga o GPS. A gente sabe onde a gente quer chegar. Evolução. Nós precisamos evoluir no nosso caminho. Nós vamos crescer, né? Então a gente bota a rota. Mas nesse caminhar, nós temos muitas vias, entroncamentos, transversais, nós temos muitos semáforos. Nós temos uma movimentação muito grande nas nossas vidas. Os outros carros, os outros motoristas, né? A nossa família, os nossos, né? Todos aqueles com quem nós temos vínculos. Tudo isso vai interferindo nas nossas escolhas no dia a dia, mas pautados naquela escolha anterior, lá no nosso projeto reencarnatório. Muitas vezes nós temos uma patologia, né? E a gente, meu Deus, mas eu quero me curar, eu quero sair disso, mas eu não mereço isso, né? Ou então, nossa, fulano é tão bonzinho, não merece ter aquela patologia, aquele câncer, aquele lúpus, aquela doença que é tão dolorosa, né? Então, muitas vezes a gente quer se livrar, mas não pensa que aquilo foi uma escolha nossa para que nós pudéssemos acelerar o nosso passo, para que nós pudéssemos nos limpar de tudo aquilo que enfeia o nosso espírito. Quer dizer, em espírito, nós fizemos opções. Exatamente. Opções que nos permitem ter uma reencarnação mais saudável do ponto de vista evolutivo, né? Muito bem, quero avisar você que esse momento aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que atua com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, São Paulo. Telefone 4437-1414. Também somos apoiados nesse instante pela Superbanca. Superbanca, onde tem sempre um cafezinho e a equipe depois do Semeando Boa Nova vai lá tomar um cafezinho, que hoje o Fernando disse que vai pagar pra gente. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Por falar em contato, todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também gentilmente cedidos pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Rose, aliás, ganhadores da semana passada, Valquíria Santana e Neide Menezes, já foram informadas e vão retirar os livros aqui no Semeador, tão logo as condições de trabalhos presenciais estejam restabelecidas. Rose, a gente fala de destino e uma coisa que sempre acontece, é comum chegar, pelo menos isso nas casas espíritas, né? As pessoas dizem assim: olha,
isso que aconteceu com ele, com ela, fazia parte do destino dela. Né? A gente pergunta assim, todas as situações da vida, todas, absolutamente todas, já estavam programadas para acontecer? Será que elas já estavam tudo marcadinho, que ia acontecer daquele jeito? Não. Segundo os nossos amigos espirituais, né? Especialmente, eu cito especialmente André Luiz, que é o que a gente tem mais contato, que eu leio mais, que eu estudo mais, eles nos diz que o projeto reencarnatório que a gente realiza no plano espiritual, ele tem as linhas mais importantes, trazendo aqueles acontecimentos que são cruciais para a nossa desenvoltura aqui no plano físico, no corpo de carne, né, no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter, muitas vezes, marcado lá no nosso projeto, um encontro com fulano, com quem eu vou ter um namorico, com quem eu vou ajudar, eu vou receber ajuda, né? Vai ser um encontro de colaboração um com o outro, mas só aquilo, naquele momento, porque eu posso ter ali um espírito com o qual eu contratei vir e realizar um projeto familiar e trazer em maternidade outros espíritos que precisam de um direcionamento, né? E que são afinizados conosco, né? Porque nós sempre estamos a braços no nosso dia a dia, na nossa família, com aquelas criaturas, aqueles espíritos que nós temos, com os quais nós temos afinidade, são os nossos parentes, são aqueles com quem nós convivemos no passado, né? Mais raramente a gente pode dizer, nós temos contato com espíritos com os quais a gente não teve uma vivência, mas muitas vezes em caráter de colaboração, de socorro. Então, esses pontos importantes, uma patologia importante, né, uma deficiência física, né, isso tudo vem marcado no nosso projeto. E esse projeto, ele tem pontos que são mesmo da nossa fisiologia, do nosso corpo. Como é que vão ser retratadas as nossas condições emocionais e espirituais no nosso espírito, para que a gente realmente faça o aperfeiçoamento daqueles pontos que foram falhos no passado, nos quais nós falhamos no passado. Então, tem alguns incidentes no nosso dia a dia que não estavam previstos naquele projeto, porque ele não abarca exatamente tudo. É como aqui na Terra. São detalhes, né? São acontecimentos pequenos, detalhes, etc., que vão fazendo a nossa vida acontecer de uma forma natural, né? E isso é uma grande prova de que o Criador nos traz o livre-arbítrio. Nós vamos escolhendo. Olha, eu gostaria de tocar num ponto que eu acredito que seja muito importante para nós. Muitas vezes, no plano espiritual, uma mulher, ela se compromete em trazer em maternidade um espírito que está com um quadro muito deficitário, que vai reencarnar com muita dificuldade de locomoção, de expressão, de realização, né? E aquela mulher, ela reencarna com essa responsabilidade, ela vem com o marido, muitas vezes até ela perde o marido, ou se separa, ou tem alguma dificuldade, ela é reconsultada pelo plano espiritual para saber se ela ainda vai estar decidida a realizar aquela tarefa com a qual ela se comprometeu. E ela pode dizer sim ou não. E ela é respeitada naquela escolha que ela faz. Porque a espiritualidade também sabe das possibilidades ali. Então ela faz os nossos amigos espirituais nos reconsultam. O livre-arbítrio está sempre presente, é o livre-arbítrio. Clarissa. A Rosa comentou sobre os fatos que a gente não programa, e eu lembrei que até o próprio fato de estarmos reencarnados na Terra, né, nos traz fatos do dia a dia que não estão programados. Aqui estamos sujeitos ao trânsito, aqui estamos sujeitos às doenças, aqui estamos sujeitos aos vírus, às bactérias, aos fatos do cotidiano, que não são programados, mas que só o fato de estarmos aqui já é para a nossa evolução. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos ter contato com situações que não estão programadas, não fazem parte de uma programação maior ao longo da nossa vida, que é para a nossa evolução, que é para a gente desenvolver a bondade, a paciência, a misericórdia, a compreensão, enfim, para a gente evoluir moralmente, e vão acontecer esses fatos sem estar programados, mas justamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Por estarmos aqui reencarnados num planeta de provas e expiações, além dos fatos que ocorrem por nossa imprudência. Então, se eu cortei um dedo, não foi porque estava programado,
né? Eu cortei o dedo porque foi um ato de imprudência ali no momento, enfim. São muitos fatos. Os fatos que ocorrem na nossa vida de maneira geral não são programados, são os grandes acontecimentos, né, que traz uma linha de vida, mas como a Rose comentou, a gente vai aprendendo com tudo isso. Clarice, aproveita e dá uma passada geral. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes estão se manifestando, muita gente participando. Conta pra gente aí. Tem bastante gente. Vou passar por alguns nomes, mas mandar um abraço para todas as pessoas, Turíbio. Tem bastante gente mandando bom dia, um abraço para nós. Como a Regina, de São Bento do Sapucaí, que está nos ouvindo. A Mariana Costa, a Márcia Macedo, o Du Araújo, Sônia Fernandes, a Santa Paroles, Sandra Mazo, a Márcia Silva, o Marcos Miguel e outros também, Turíbio. Mandar um abraço grande a todos eles. Vai listando e depois você conta pra gente quem são as pessoas que estão aí na nossa audiência aí. Nós estamos com o Semeador da Boa Nova aqui ao vivo, diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, hoje falando sobre destino. A pergunta, tema é: existe destino? E você está convidado a responder para a gente aí na nossa página, aí no Facebook Live, ou também através do telefone 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Está aqui dentro, DDD 11. Fernando está querendo falar alguma coisa aí, Fernando? Conta para a gente. Na verdade, eu queria expressar aqui, porque o nosso mentor está passando uma mensagem. O nosso mentor não é mentor espiritual não, viu, gente? É o Marinho, nosso companheiro aqui. Opa, ele Marinho passou uma mensagem via WhatsApp, ele falou assim: Fernando, por favor, lembre a data de hoje, 3 de outubro. São 216 anos do nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail. Nossa, é Allan Kardec. 216 anos de nascimento de Allan Kardec. De Kardec. E hoje há uma homenagem a Allan Kardec, o tema é O Grande Desconhecido, tá? Espiritismo, o Grande Desconhecido, e o expositor é o Décio Norberto. O horário às 20 horas. Então, precisa acessar o canal da USE Municipal de Mauá. Então, hoje, 20 horas, usando lá o canal da USE Municipal de Mauá, Isso. o nosso companheiro Décio Norberto vai estar lá falando sobre Kardec, sobre o espiritismo, esse desconhecido. É isso? É o tema de hoje dele lá. Justamente isso. Muito bom. Turíbio, e falando da questão do desconhecido, como é interessante a gente conhecer um pouco mais, para a gente não cair nessa ideia de destino, que nossa vida está destinada. E aí a gente pensa, puxa vida, mas se não está destinado, um nasceu na favela e o outro nasceu lá no Morumbi. Um nasceu com um corpo perfeito e o outro não nasceu. Qual a justiça disso? Existe uma justiça divina? Qual a igualdade disso? Então, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, existe um capítulo que aborda a lei da igualdade. Então, todos são iguais perante a lei. A primeira pergunta que se faz nesse tema. Se todos são iguais, por que as pessoas nascem diferentes, capacidades diferentes? Aí, na sequência, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, tem a lei da liberdade. Então ele mostra que todos são iguais, aí os questionamentos falam, se são iguais, por que tem as diferenças? Porque sofrem, outros não sofrem, outros são ricos, pobres, tem tanta diferença. Ele fala, olha, é a questão da liberdade. Você usou a sua liberdade para gerar uma consequência positiva ou negativa. E é por isso que nós temos a capacidade de mudar o nosso futuro. Mas para isso há que se ter conhecimento, saber como. E aqui a gente tem um manual muito bom, viu, Turíbio? O Livro dos Espíritos. Que é a recomendação maior de leitura para todo mundo, né? Muito bem. Rose, a gente está falando sobre o destino, mas tem algumas coisas que fazem parte do dia a dia que nos levam a ficar aí pensando, tentando detectar os porquês, né? Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, onde a sociedade está sendo convidada a praticar um isolamento social. Tá certo que nem todo mundo pratica, mas está aí o isolamento social por conta dessa pandemia. Isso divide as opiniões. Algumas pessoas dizem que não vai acontecer nada, outros vão. Será que nós devemos entender que a pessoa fica doente, pega lá o vírus, né, etc., porque estava programado, né, ou fazia parte da programação, ou ela tem que se proteger, de qualquer maneira tem que se proteger dessas coisas, né? Ou seja, a gente entra com uma medida protetiva, né, preventiva, ou a gente fala assim, não está programado, eu não vou pegar vírus nenhum. Como é que é isso? Olha, nós acreditamos, também baseado na doutrina espírita sempre, né, que é uma coisa é outra, né? Nós precisamos compreender que
a nossa responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa expressão, com a nossa vivência, com a nossa vida. E essa responsabilidade, ela não se restringe a esse momento da pandemia, ou um momento de calamidade que a gente passa dentro da nossa casa, que é no ambiente de trabalho. Essa responsabilidade é ao nascer, né? Nós já assumimos essa responsabilidade ao nascer, e até o túmulo a gente precisa zelar. Isso faz parte da nossa obrigação, né? Exatamente. Dentro desse projeto, nós temos aquilo que nos cabe realizar. E tem aquilo que cabe aos nossos anjos guardiões. Nos proteger, nos orientar, nos inspirar, nos guiar, né? E cabe a nós a realização no dia a dia. Dentro desse processo de realização, nós temos uma ramificação muito grande, porque nós temos cuidados com o nosso corpo físico, que é com a saúde, com a higiene, com as emoções, né? Porque, afinal de contas, nossas emoções interferem muitíssimo na nossa imunidade, e as pessoas muitas vezes não pensam a respeito disso, não têm um conhecimento mais apurado sobre isso, né? E nós gostaríamos de salientar o medo. O medo é um fator terrível para nos debilitar a imunidade. Nós produzimos endorfinas quando nós estamos alegres. E as endorfinas são hormônios que contribuem para a nossa imunidade. Então, nós precisamos, nesse momento, pensar o seguinte: eu não sei se está programado lá no plano espiritual eu contrair essa patologia. Mas se estiver, eu posso ter a certeza líquida que é para o meu aprendizado de alguma lição. Porque cada um tem uma lição diferente para aprender com uma mesma patologia. Aquilo que você está programado para aprender pode não ser aquilo que eu preciso aprender. Eu já posso ter aprendido ou não, né? Então, nós precisamos compreender isso. Os nossos cuidados básicos em primeiro lugar. Com a higiene, com os pensamentos, com a alimentação, porque nós estamos nos alimentando muito mal, né? Haja vistas as alimentações rápidas que todo mundo adere, né? Que é muito rápido, é muito simples, é muito fácil. A gente não pode ir pelo mais fácil nesse momento. É aquele que nos traz um conforto e segurança pessoal. Então, nesse momento, é importante a gente lidar com isso. A nossa imunidade sob o aspecto físico e a nossa imunidade sob o aspecto espiritual. Não temamos, não podemos ter medo. Não tenha medo nunca, não é preciso, né? E esse medo ele vai ser eliminado na medida do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente não precisa ter medo. Tudo que é de começo, que está no início, na base, causa um certo receio, um certo temor. A partir do conhecimento de causa, a gente não precisa mais ter esse medo, né? Então, vamos nos cuidar, sim, sob todos os aspectos. Muito bem. Pergunta do dia: existe destino? É a nossa pergunta do dia, a pergunta tema do programa de hoje. Hélio, quando a gente fala em destino, é uma coisa que parece que está associada a um acontecimento de longo prazo. É o meu destino, é ser não sei o quê, etc. Tal. Como isso pode ser considerado no caso das pessoas mais idosas? Porque uma pessoa mais idosa, ela sabe que tem um tempo de vida mais curto. É óbvio, né? A pessoa com 70, 80, 90 anos tem um tempo de vida menor do que aquele que nasceu agora, ou aquela pessoa que está com 10 anos de idade, aquela criança e tal. Como é que essas pessoas enxergam, como é que essas pessoas devem interpretar o destino delas? A vida está numa fase conclusiva, a vida física, e aí o que vem pela frente? O que esperar desse destino? Interessante, né? Esses dias eu via alguém perguntando, quantos anos você tem, né? A pessoa falou assim, eu tenho 10 anos. E era uma pessoa idosa, né? Eu falei, mas quantos? 10 anos? Eu falei, eu só tenho 10 anos para viver, né? Eu tenho mais de 10 anos, né? Interessante. No meu caso, por exemplo, eu devo ter mais uns 12, né? Uns 12 anos aí pela frente, talvez. 12, 15, 20. A minha mulher fala, não exagera, fala nos 10, né? Então a gente tem sempre o tempo que nós temos é o tempo que nos resta, né? E não o que nós já passamos, né? Tudo que nós já passamos, eles somam e formam esse cabedal de tudo que nós somos hoje.
e do que nós estamos vivendo hoje. Então, fala, como é que vai ser meu destino? O destino é hoje é o destino, né? O momento presente que você está vivendo é o teu destino. Se quiser usar a palavra, né? Quase. Você está exercitando alguma coisa que você programou há minutos atrás, há horas atrás, ou há anos atrás, ou há 10 anos atrás, é o que você tá fazendo agora. Que é muito comum quando a pessoa constata isso e ela vê, puxa vida, eu estou vivendo uma vida muito irregular, estou sofrendo muito, está muito complicada a minha vida. E quando ela toma conhecimento de que ela foi a responsável por aquilo, ela tem sempre como reação natural, ela começa a pensar assim, puxa vida, mas eu quero voltar e fazer um novo começo. Não é possível, né? Você não pode voltar a fazer um novo começo. O Chico Xavier, inclusive, falava muito sobre isso, né? Eu não sei de quem é a frase, mas ele fala assim, você não pode voltar a fazer um novo começo. Mas você pode viver, qualquer um pode viver um presente de uma maneira adequada para você fazer um futuro melhor, né? Então você vai jogar o seu futuro. Então esse futuro, esse passado e presente, ele não guarda proporção com a idade da pessoa que a pessoa tem. É claro que quando criança ela é imputável ainda, ela ainda não sabe o que, ela não tem condição de modificar nada, né? Assim, quando é muito pequenininha, muito criança, mas a partir da adolescência para frente, nós podemos mudar todo o nosso futuro, alterar o nosso futuro. Esse futuro pode ser o futuro de hoje à tarde, pode ser o futuro de amanhã, de daqui a uma semana e daqui a 15 dias, né? Mas é agora que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que passar agora que tenho que começar a mudar isso aí, né? Bom, a pergunta do dia é, existe destino? Essa é a pergunta de hoje. Fernando, a gente, quando fala de destino, a gente lembra aí de alguns acontecimentos, orientações que a espiritualidade passa pra gente, tem passado pra gente, etc. O Kardec, você citou agora há pouco, aí dentro das suas obras maravilhosas, tem um livrinho lá chamado O Céu e o Inferno. E uma parte desse livro, a segunda parte dele, é dedicada a mensagens de espíritos que passaram por aqui e que vieram dar os seus depoimentos, falar das suas vidas, etc. Até que ponto a leitura de uma obra como essa, até que ponto conhecer o que esses espíritos passaram e as mensagens que eles passam para a gente, que eles dão para a gente, até que ponto isso pode mexer conosco a ponto da gente estar mais convicto a respeito dos acontecimentos da vida? Até o ponto de que nós tenhamos essa informação e incorporemos ela. Porque a informação a gente muitas vezes pega e não utiliza. Isso é muito grave. Uma coisa curiosa aqui, tá? Me perdoe aqueles que fazem uso, mas a questão do cigarro. Não é possível, na atualidade, a pessoa não saber os malefícios que tem o cigarro, né? Desculpem aqueles que têm a questão do vício, mas, puxa vida, você não sabe que isso causa câncer, entre outras doenças e tudo mais, por que é que você faz uso? Da mesma forma, quando a gente não sabe, ok, eu não sabia, não tinha conhecimento. Uma vez que a gente detém o conhecimento nos chega para que a gente faça a transformação. Porém, quando a gente não faz a transformação, vem a consequência. E aí a gente reclama do destino. Não, é o livre-arbítrio. Nós fizemos aquilo que nós queríamos de uma forma inconsequente, mas a consequência veio. A consequência muitas vezes é tão desagradável a ponto de a gente mudar a rota. Falar, não, isso eu não quero mais, não quero sofrer mais. E a bondade divina é tão grande, e por isso que a gente tem que agradecer tanto a Kardec. Porque ele tem o contato com o plano espiritual, e no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, os espíritos começam a relatar como chegaram no plano espiritual. E falam, olha, eu estive encarnado da mesma forma que vocês. E eu fui um suicida. A consequência quando eu cheguei aqui no plano espiritual foi essa. Sofri demais, tive tantos transtornos, estou um pouco dementado. O outro se comunica. Eu fui uma pessoa que pude ajudar o próximo e tal. Hoje eu colho tantas coisas boas. Pessoas que eu nem imaginava vieram me agradecer, vieram me ajudar. Ou aqueles que são viciados. Então, nós temos relatos daqueles que já estão no plano espiritual nos informando. E essa informação é, por favor, tenha uma conduta mais correta, porque senão vocês chegarão aqui no plano espiritual com sofrimento. Nós não queremos isso. Esse é o esforço que nosso mentor faz constantemente, nos induzindo
ou melhor, nos inspirando para que tenhamos boas ações. Só que ele não interfere. Aí é bonito. Ele não interfere. Ele fala assim, olha, eu quero que você tenha um caminho mais fácil, mas é sua escolha. Eu te oriento. Você não quer respeitar, paciência. Então, esse livro é muito importante. Justiça Divina ou o Céu e o Inferno, que traz o relato daqueles que chegaram lá. Alguns, aí o conceito de céu, que estão numa situação positiva, e outros, a ideia do passado de inferno, que estão em sofrimento. Existe destino? É a nossa pergunta tema de hoje e o convite para você, né, está sempre com a gente aqui no Semeador Boa Nova, todos os sábados pela manhã, ao vivo aqui diretamente do Núcleo Espírita Semeador. E daqui a pouquinho, meia hora depois que terminar o nosso programa, nós vamos lá, o programa vai ser reprisado lá na web rádio. Você acessa lá, webradio.osemeador.org. Aliás, um convite para você passar pela web rádio, deixar ela aí ligada no seu computador, no seu celular. Você vai ouvir uma programação diferenciada 24 horas por dia. webradio.osemeador.org. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Ouvintes se manifestando? Ouvintes se manifestando. Alguém respondeu a pergunta do dia? Você ainda não, acredita Turíbio, que podemos vamos mudar? E você acredita que nós podemos mudar o nosso destino, Clarissa? Com certeza. É por isso que nós estamos aqui, né? Eu vou passar por alguns nomes e temos perguntas também. Vou passar uma pergunta para a Rose. Mandar um abraço antes para Elinha Matos, a Geisa Carneiro, Eduardo Patrício, Marcos Miguel, Elizabeth Leandrini, Ivana Galindo e outros que passaram por aqui. Uma pergunta, Rose, do nosso ouvinte Salomão Almeida. Sim. Nós temos um espírito ou o espírito tem um corpo? Eu repito, nós temos um espírito, ou seja, somos um ser que tem um espírito, ou a gente é um espírito que tem um corpo. O nosso corpo tem um espírito ou o nosso espírito tem um corpo, né? Quem fez a pergunta? O Salomão. Salomão, obrigado pela sua pergunta. É bastante inteligente a pergunta, porque a nossa tendência é achar que o nosso corpo tem um espírito, mas a realidade é diferente, porque nós somos espíritos numa experiência física aqui na Terra. A nossa origem está no plano espiritual, numa outra dimensão. Nós precisamos encarnar, ter um corpo, passar por experiências importantes para o nosso aprendizado e depois nós retornamos ao plano espiritual, né? Tanto que existem espíritos que não reencarnam mais aqui na Terra. Estão em tarefas, evoluindo e não precisam mais encarnar aqui. Vão encarnar em outros orbes, em outros planetas, né? E viver em outras dimensões. Será que eu consegui responder ao contento do Legal, Salomão? Muito bem. Turíbio, deixa eu só mandar um abraço para o Salomão, porque o Salomão é um ouvinte muito antigo, né? Lá do tempo da rádio ABC, que a gente fazia parte e tal. E durante um tempo, com essa modificação, a gente teve dificuldade de ter contato com ele e ele conseguiu contato. Um abração, viu, Salomão? Um abraço para você. Nosso abraço. Muito bem, tá aí o Semana Boa Nova hoje falando sobre destino. A pergunta do dia, existe destino? Ô Rose, a nossa convidada é a Rose Cândido. A Rose é uma tarefeira lá do Centro Espírita Bezerrinha de Guarulhos e da Casa de Timóteo de São Bernardo do Campo. Aliás, uma curiosidade, por que chama Bezerrinha? Olha, já me disseram que lá tem 3 centros espíritas homenageando o Dr. Bezerra de Menezes, em Guarulhos. E chama Bezerrinha porque a casa deve ser a mais nova, porque não deve ser a menor. Porque é uma casa bem arquitetada, bem estruturada, trabalho muito bonito. Mas, Rose, a gente quer entrar agora num campo bastante difícil do ponto de vista de sentimento, né? Porque existem acontecimentos difíceis da vida, né? Nem sempre tem acontecimentos muito difíceis, mas a maioria deles são acontecimentos que a gente toca e a gente supera. Mas algumas coisas são muito difíceis, como, por exemplo, a morte prematura de uma pessoa, ou de um ente querido, de um filho, uma filha, etc. Tal, né? Esses grandes acontecimentos que nos impactam podem ocorrer sem estar programados? Nós acreditamos que sim, porque um suicídio é algo que não está programado. E ele pode acontecer sim, né, na nossa família. Então, muitas vezes esse acontecimento, esse suicídio, ele vai impactar grandemente uma família inteira, a vizinhança, uma sociedade inteira. Porque você tem um ambiente de trabalho daquela pessoa, a comunidade que ela frequenta e tem a família, né? E não foi programado,
Não entra na programação daquele espírito algo que seja lesivo à evolução. E o suicídio, sim. Né? A eutanásia, né? O aborto, são acontecimentos que impactam grandemente e negativamente as reencarnações e não está programado. Né? Agora, quando a gente trata das desencarnações prematuras ou mesmo de uma desencarnação após uma doença de largo curso, né? Nós vamos compreender que houve uma necessidade para que tal acontecesse. Né? E embora muitas vezes nós não estejamos preparados, porque a gente busca se firmar no nosso dia a dia nas questões que nos chamam a atenção o tempo todo, as questões materiais, né? Mas a gente acredita que aquelas pessoas que estão lidando com o espírito, estudando, buscando se espiritualizar, elas se mostram mais preparadas para esses acontecimentos, embora o impacto não seja pequeno, porque é uma ruptura muito grande, é como se fosse cortar o cordão umbilical quando a sua mãe desencarna, morre, né? A gente pode falar desencarnar, que é a nossa linguagem espírita, né? Mas é morrer. Quando nós morremos, é como se tirasse o cordão umbilical da gente ali, é um corte mesmo, o médico vai lá e dá aquele corte. Corta, né? Mesmo. Então dói muito, mesmo nós somos espíritas, né? A gente tem um sentimento muito grave, é como se fosse uma perda muito grave. Mas com o passar dos dias, a gente vai se chamando à razão, a gente vai compreendendo, não, ninguém vai ficar para semente. E se essa pessoa foi, por exemplo, a minha mãe, quando ela desencarnou no ano de 2000, foi um impacto forte, mas aí é o momento da gente chamar o que a gente conhece para nos arrimar naquele momento, né? A gente sabe que o nosso espírito, ele vai para o outro lado da vida, então nós precisamos compreender que vai chegar o nosso momento também. Então vai depender da nossa forma de encarar essa vem situação. A pergunta, né? Nesses casos, nesses acontecimentos trágicos, etc., por que a misericórdia divina permite que ocorram essas fatalidades? Por que Deus permite que isso aconteça? Não responde não, você vai responder já, porque agora a gente vai fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova para fazer os ajustes técnicos, etc. E você fica com a gente. Quero lembrar você que esse espaço do Semeando a Boa Nova está sendo apoiado pela Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Fica conhecendo um pouquinho mais sobre a Torcisão, vai lá na página deles na internet, www.torcisão.ind.br. Evidentemente lá é Torcisão sem o tio do A e Ind de indústria, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Ok, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre destino. A pergunta do dia: existe destino? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, responde a pergunta do dia aí. Você acredita que a gente pode mudar o nosso destino? Responde aí na rede social. Liga pra gente, DDD 11, se você está no Brasil, fora do Brasil, prefixo internacional 55 997 666 555. Estamos aguardando o seu contato. Estamos recebendo aqui com muito carinho a Rose Cândido, atuante tarefeira do Centro Espírita Bezerrinha, lá da cidade de Guarulhos, e também da Casa de Timóteo, aqui em São Bernardo do Campo. Aliás, um abraço carinhoso lá para os nossos amigos lá da Casa de Timóteo. E a gente está falando hoje sobre destino, e eu tinha deixado uma pergunta para a Rose aqui. Rose, nos casos mais graves, de perda de entes queridos, etc., por que Deus permite que aconteçam essas tragédias na vida das pessoas? Eu acredito duas coisas importantes nós precisamos considerar. É a paternidade. Deus é nosso pai. E como é que é a relação do pai com o filho? Aquele filho que ele ama profundamente. E Deus nos ama profundamente, né? O nosso pai nos bota na escola para começar toda aquela trajetória de 0 a 7 anos, que às vezes é muito sofrida. Até a criança nem quer ir tomar banho, porque é um sofrimento danado, né? Não quer sair da brincadeira, porque vai deixar os amiguinhos. São pequenos sofrimentozinhos que vão acontecendo do dia a dia, e que no decorrer da trajetória, esses sofrimentozinhos vão ficando mais carregados. Mas os pais, eles permitem que aquela criança sofra aquelas dificuldades, né, da infância, da juventude, para o aprendizado. E aquilo que é uma tragédia para aquela criança que está ali, que vai deixar o brinquedo, que vai ter que tomar banho, que vai ter que dormir numa hora que quer ficar no videogame, né? Aquilo é uma tragédia. Você está dizendo para nós... Você está dizendo que mesmo essas tragédias todas servem como aprendizado para a gente? Como aprendizado. E quando a gente vai evoluindo na vida, as ditas tragédias, elas se constituem nas perdas que a gente tem. É na perda do trabalho, do emprego, né? É na mudança de uma residência que às vezes a pessoa tem que mudar e deixar os vizinhos, os amigos. E é também na morte, na desencarnação. Tanto daquelas pessoas que nos são muito chegadas, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, as grandes personalidades. Isso tudo faz parte de um aprendizado, em primeiro lugar, de desapego, né? De aceitação pacífica daquilo que nos compete perante a vida. E também na confiança de que nós somos capazes de superar estas dores e na confiança de que aquela pessoa que desencarnou estava naquele momento, ela cumpriu a sua jornada, ela fez o seu dever de casa, né? Então, nós precisamos ter esse sentimento da paternidade divina. A partir daí é que a gente vai conseguir lidar com essas ditas tragédias, essas perdas. Né? Bom. E por mais que haja prematuridade, sempre tem a bondade e a misericórdia de Deus. Por mais, né, Rosa, que a gente não entenda nesse momento. Mas um dia a gente vai entender. Existem casos que a literatura espírita traz, ou mesmo psicografia, que muitas vezes a desencarnação é antecipada para que o espírito não se comprometa mais
com as atitudes que ele vem tomando na Terra. Mas aí a gente pode pensar, mas poxa, a gente perde um parente por conta, né, um filho querido, enfim. Isso é muito mais doloroso. Quando a gente olha só a nossa vida presente, realmente é muito doloroso. Não dá para ter uma razão nisso. Mas quando a gente olha a nossa vida eterna, a nossa vida espiritual, as consequências que esse espírito poderia ter continuando vivendo daquela maneira, a gente vai compreender melhor a bondade de Deus. Realmente é uma dor muito grande. Mas Deus vai nos amparar e Deus vai nos fortalecer para que a gente passe por aquele momento e vai ser o melhor para todos os envolvidos, num futuro. Né? Então a gente precisa confiar, por mais que seja difícil. Muitas vezes mortes prematuras trazem muitos impactos, mas confiar na bondade de Deus, porque tudo tem uma explicação, por mais que a gente não compreenda agora. Clarice, aproveita que você está com o microfone, conta pra gente aí como é que nós estamos nas redes sociais. Tem gente respondendo a pergunta. A Andréia Oliveira, ela fala que sim, a gente pode, inclusive deve mudar o destino. Né? A Santa Paroles comenta que ela acha que em partes a gente pode mudar o nosso destino. A Elinha Matos pergunta, podemos mudar o nosso destino? Pois é. Realmente a gente já respondeu aqui, mas a gente pode, né? A gente deve, é a função da nossa vida aqui, mudando o nosso caminhar conforme as nossas atitudes. E aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Lucarino, a Ivana Galindo, a Elizabeth Pereira, o Wilson Costa, a Eunice Marqueto, o Luzia Zago, o Marcos Gomes e o João Vieira. Muito bem. Você que nos ajuda a fazer o Semana Boa Nova, muito obrigado por estar conosco aqui. Hélio. Eu quero fazer uma provocação aqui para a nossa convidada, né? Eu estou vendo aqui, você sabe que Kardec não era espírita, né? Kardec não era espírita, porque não tinha espiritismo. Ele não era espírita. Então quando ele ele era mais espírita que todos. Né? Mas quando ele codificou o Livro dos Espíritos e quem se deu ao prazer, né, de analisar, de ler, vai perceber o seguinte, que ele não deixava os espíritos, as perguntas deles todas eram sequenciais e quase que desafiando assim, mas então e aí? Né? Porque existe assim, são 13 perguntas que existem sobre a escolha de provas. Então ele fala que se nós escolhemos nossas provas, então ele pergunta, se nós escolhemos nossas provas, então não é Deus que castiga a gente? Os nossos castigos, entre aspas, castigos, então não é Deus que castiga? Não é Deus que castiga, né? Deus tem ação sobre tudo, mas nós escolhemos nossas provas. E aí é que eu quero fazer a provocação para a nossa convidada. Aí, em certo ponto, ele pergunta assim para você, escuta, mas não seria natural, né? Não seria natural, então, que os espíritos escolhessem as provas menos penosas? Por que você vai escolher umas provas penosas? Olha, até que seria natural, né? Até que seria comum, mas não seria desejável. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele gosta de desafios. O desafio está no nosso DNA. Nós queremos sempre nos superar, né? E é importante as superações gradativas. Então, um determinado espírito escolhe como provas aquilo que lá no plano espiritual ele considera que ele vai conseguir realizar aqui. Só que existe uma diferença. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão mais abrangente, uma condição de compreensão das provas diferente da que nós assumimos aqui. Porque quando nós reencarnamos, minha gente, o nosso corpo oferece bastante obstáculos para o nosso raciocínio. A gente pode ver isso muitas vezes quando a gente tem muitas ideias, que a boca não consegue se comunicar para esta mente. A gente tantas ideias, a gente faz uma coisa, faz a outra, né? E a gente quer uma superação constante. Então, como alguém que está querendo vencer uma maratona, ele vai ficar só fazendo os treinozinhos ali no clube, né? Lá no ginásio, e não vai para a competição. Naturalmente que nós queremos ir para uma competição, nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos um atestado para nós mesmos de que nós superamos determinadas questões. É daí que a gente escolhe provas, às vezes, muito árduas, muito duras, mas nós precisamos ter em mente, minha gente, um dito de Jesus muito importante, que é como um freio para essas escolhas. Não são colocados fardos pesados sobre ombros frágeis.
a espiritualidade que nos ajuda na arquitetura do nosso projeto reencarnatório, ela vai também nos ajudar a fazer uma baliza, saber aquilo que a gente realmente consegue concretizar, para que não sejam tão mais pesados que os nossos ombros possam carregar, né? Então, tudo aquilo que nos chega de desafios, a gente pode ter certeza que é porque a gente tem cacife para bancar. A gente consegue. Ô Rose, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Se existem coisas que estão programadas para a nossa vida, esses acontecimentos que estão, os grandes acontecimentos, não seria ilógico a gente tentar mudar isso? Por que eu vou mudar se vai acontecer mesmo, né? Uma coisa mesmo. É meio lógico que eu não queira mudar uma coisa que está programada, vai acontecer, não tem jeito, então eu não vou mudar. Não é ilógico querer mudar? Olha, eu acho que vai depender muito da visão que a pessoa tem, do que seja lógico ou não. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando esse aperfeiçoamento. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que pode ajudar. Uma pessoa que está com uma programação de vir com câncer, de desencadear o câncer. Esse câncer pode ou não ser desencadeado. Lá no nosso projeto reencarnatório, vamos supor que eu, Rose, pedi. Olha, determinada idade, se eu não conseguir superar, se eu não conseguir um aprendizado nessa área da minha vida, eu acho que seria interessante que desencadeie o câncer, porque ele vai me botar na parede e me perguntar, aqui você veio. E eu vou começar a refletir com mais intensidade, com mais firmeza, com mais lucidez, para reparar tudo aquilo que eu não consegui reparar. E o que pode acontecer? Eu fiz o pedido lá no plano espiritual. Aí eu venho, começo a trabalhar em favor da minha evolução, o que significa trabalhar em favor da evolução das pessoas à minha volta também, né? E esse câncer pode nem ser desencadeado, mas ele pode ser desencadeado sim num outro momento. Aí o que acontece? Quando eu venho, se instala a patologia, eu quero sair. Não, pelo amor de Deus, eu não quero essa patologia. Faz cirurgia, faz químio, faz rádio ou não. Faz outros tratamentos alternativos e começa, eu quero me livrar. E chega um momento que a pessoa começa a se capacitar de que se livrar daquilo ali é concretizar o aprendizado que aquela patologia veio trazer. E aí ela pode mudar. Quantos casos a gente tem, inclusive, de curas espontâneas, mas o espontâneo entre aspas, porque aquela pessoa se comportou de uma forma digna e trouxe a possibilidade da cura ser manifesta, né? Então, a gente acredita nisso. Perfeito. É lógico. Que a gente tente mudar, né? Que a gente tente mudar. Muito bem. São 9 horas agora. Marinho na linha, é isso? Isso, Marinho na linha. Bom dia, Marinho. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Bom dia, Toríbio. Bom dia, Rose. Companheiros todos aí no estúdio. Sempre uma alegria podermos estar juntos, ainda que com os problemas da distância física. Muito bem, mas a tecnologia permite que você esteja conosco aqui, Marinho, com certeza. Marinho, a gente está falando hoje sobre destino. E dentre as várias abordagens que a gente deu aqui, a gente falou muito de tragédias, acontecimentos tristes, coisa desse tipo. Mas as coisas felizes, os acontecimentos bons, também fazem parte da nossa vida. Mesmo as coisas alegres e felizes estão programadas também no nosso destino, Marinho? Com certeza. Deus é misericordioso, não é? Nós temos aí a nossa necessidade de viver, de termos uma experiência neste mundo que ainda é um mundo inferior, um mundo de provas e expiações, mas Deus também traz as compensações, sem dúvida nenhuma, porque senão muitas vezes nós não suportamos as circunstâncias que estamos. Eu vou tomar a liberdade de usar 30 segundos a mais aqui, Toríbio, para contar para vocês, né, uma experiência que nós tivemos em Uberaba com o Francisco Cândido Xavier, aí nos anos de 84, 85. Nós estávamos um grupo lá uma vez, conversando com ele, e ele abordou exatamente este ponto que Hélio fez a pergunta para a Rose e que a Rose muito bem respondeu, não é? Ele dizia que quando nós estamos aqui no mundo, nós estamos pensando nas nossas condições exteriores, que nós nos preocupamos muito com as nossas condições de vida,
com o que a gente precisa fazer, com o trabalho, com os recursos que nós temos que amealhar para podermos viver. Sim. E vamos deixando, muitas vezes, em segundo plano, a necessidade da alma, a necessidade da evolução espiritual, né? E quando chegamos à época da nossa partida, do nosso falecimento, e vamos para o mundo espiritual, logo após que a gente adquire consciência lá no mundo espiritual das nossas condições espirituais, e que nós começamos a fazer um balanço, né, de como é que nós estamos diante da evolução íntima, da evolução anterior, qual a nossa capacidade de amar, qual a nossa capacidade de superar muitas vezes uma ofensa, qual a nossa capacidade de perdoar, qual a nossa capacidade de não sentirmos mais inveja. Quando fazemos todo esse balanço, nós percebemos que nós ainda estamos no começo da escala evolutiva como espíritos. E aí nós ficamos pedindo por uma oportunidade de reencarnação, aonde a gente vai reencarnar numa condição para exercitar todas essas coisas que nós ainda temos falta e precisamos. Inclusive, ele dizia para nós que, às vezes, a nossa consciência nos cobra tanto uma oportunidade de superarmos as nossas deficiências espirituais, que nós começamos a pedir muita prova junto, ao mesmo tempo. E ele dizia, olha, e às vezes os amigos espirituais falam, não, vai com calma, você não vai suportar. Você não vai conseguir viver na condição que você está querendo para você evoluir tudo muito rapidamente. Isso é trabalho de várias encarnações, né? Ele também dizia que às vezes nós somos teimosos e fala, não, deixa eu fazer, deixa eu viver desse jeito aí, porque com isso eu vou evoluir mais rápido, né? Então, essa resposta de por que Deus permite que nós tenhamos situações que não nos são fáceis, né? Normalmente são produto da nossa própria consciência e da nossa própria escolha. Uhum. É aí que a gente vai ver que nós vamos possivelmente nascer numa condição com uma deficiência física, vamos nascer num ambiente adverso de vida, vamos nascer, às vezes, num ambiente econômico muito difícil, vamos nascer com um parente, vamos ter um filho problemático. Todas aquelas coisas que nós não podemos mudar, isso não dá para mudar mais. Por quê? Porque nós fizemos aquela escolha. Agora, o que nós podemos mudar, sim, é a maneira com que nós vamos viver essas circunstâncias. Uhum. Nós podemos mudar, sim, é a maneira através da qual nós vamos suportar essas escolhas que nós fizemos, né? Então, Tuíba, desculpe me alongar, mas eu... Não, está muito claro. Da Rose, eu relembrei esse momento significativo desse aprendizado com aquele nosso amigo e queria dividir com todos. Muito obrigado, está muito clara a sua colocação, muito bem colocado aí. Obrigado, viu, Marinho, pela sua participação e um ótimo dia para você aí. Um abraço a todos, estamos aqui atentos e aproveitando muito os ensinamentos que todos estão trazendo. Muito obrigado, Turiba. Obrigado, Marinho, um bom dia para você. Bom trabalho a todos. Existe destino? É a pergunta tema do dia de hoje e você pode responder aí na nossa página no Facebook Live ou no telefone 997-666-555. No telefone, se você está fora de São Paulo e está dentro do Brasil, DDD 11. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Hoje nós estamos falando sobre o destino. Sábado que vem, nós falaremos sobre o mundo de regeneração. Outra pergunta tema, como será o mundo de regeneração? Estará conosco aqui o companheiro Odenival Pereira. E hoje estamos falando sobre destino. Bom, diz que essa visão holística, né, que o Marinho se reportava e a Rose também falou, essa visão holística que você tem quando desencarna, ou seja, que você tem uma visão sobre o passado, presente e como pode ser o melhor o seu futuro, diz que é uma coisa fantástica, né? Esse momento é fantástico, de muito sofrimento muitas vezes, diz que a pessoa tem uma consciência do tempo perdido muito grande. Nesse momento, puxa, o tempo que eu perdi em prazeres, né, da carne, em prazeres do mundo, porque se nós passamos pelo mundo, e aqui nós estamos passando, como a Rosa bem falou, nós somos um espírito que temos um corpo, né? Circunstancialmente temos um corpo,
mas nós não vamos levar absolutamente nada do que tem aqui, né? Nada, nada, nada. E nós lutamos e usamos todo o nosso tempo, muitas vezes, para conquistar coisas para ele. E dele nós não vamos levar absolutamente nada, né? E esquecemos muitas vezes do que nós podemos levar, que seriam os conhecimentos, as experiências. Então realmente a situação da pessoa é querer, não, eu quero voltar lá, deixa eu voltar, eu quero... Tipo assim, né? Eu vou comprar, pago à vista. Falo, não, você não tem dinheiro para pagar à vista. Tá, então eu pago em 3 vezes. Não, então você não tem para pagar em 3 vezes. Não, quanto? 48 meses, você não vai conseguir, né? Aí o cara precisa realmente de uma moratóriazinha, né? Aí você vamos fazer isso em 56 meses, em 60 meses, né? Isso para você, isso aí. E aí você vai ter 6 meses ainda de carência para você. Isso que é mais ou menos assim que acontece, né? Que acontece na prática, essas negociações, porque eu até provoquei a Rose naquela hora, porque a gente fala, poxa, eu vou escolher ficar na boa, não. A gente não escolhe, muito pelo contrário, diz que a tendência é você escolher o mais difícil. Não, eu quero resolver esse nosso logo. Claro, isso. Eu tenho uma coisa que faz tempo que eu estou aqui para falar, e que tem a ver com isso, tudo que foi colocado agora. Eu me coloco no lugar de algumas pessoas que possam estar pensando isso durante a sua vida, e eu mesmo já me fiz muitas vezes essa pergunta. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo conforme eu deveria agir para que se cumpra as coisas que eu me comprometi lá no passado? Para que eu possa não ter esse arrependimento no futuro? Para que eu realmente esteja aproveitando essa encarnação? Eu faço essa pergunta sempre para mim mesma. E as pessoas também devem fazer. Será que eu estou cumprindo aquilo que eu prometi, que eu assinei lá, né? Tua negociação com a espiritualidade. A minha negociação, ou estou fazendo a melhor coisa que eu poderia fazer. E da gente não se esquecer que nós também recebemos o amparo da espiritualidade para que essa nossa programação se cumpra. Que a gente recebe o amparo daqueles amigos espirituais que se atrelam a nós, que nos incentivam a todo momento. E não nos esquecer das preces. Né? Que a gente possa realmente pedir para Deus, quando a gente fala, Deus, que se faça a sua vontade. O que a gente quer dizer? Que se faça a sua vontade e não a nossa. Então a gente precisa sim, ter fé e buscar essa oração, esse contato íntimo com Deus, que certamente as respostas vão vir através da nossa consciência. E a gente vai ganhar inspiração para que a gente possa agir no bem. Né? Então, não esquecer dessa ajuda espiritual e das nossas orações. Então, cumpra a sua missão de hoje aqui com a gente, do ponto de vista técnico aí. Conta pra gente como é que nós estamos nas redes sociais aí. Temos perguntas. Nesse sentido, disso que eu falei, tem uma pergunta da Santa Paroles. Rose, como a gente saber que os nossos amores, né, os nossos namoros, os casamentos, são parte da nossa programação espiritual, são parte do nosso destino? Eu acredito que, em primeiro lugar, leveza no trato com esse assunto. Né? A gente precisa ter leveza com todos os assuntos. Seria muito bom se a gente conseguisse ter. Mas principalmente para que a gente chama em Minas as donzelas casadoiras, né? Que estão sempre preocupadas. Eu tá na minha programação casamento, né? E às vezes vai se alongando, o tempo vai passando, não aparece aquele príncipe que a gente está sempre querendo, né? Então a gente tem aquela preocupação. Porque nós somos seres que nascemos para viver juntos, né? Ter família, não é isso? É natural isso. Mas quando a gente sobrecarrega esse pensamento e fica numa agrura muito grande, parece que a gente expulsa da nossa área de ação a reflexão que vai nos trazer aquele norte. Né? Aí, muitas vezes a gente começa a sair muito para balada, passear muito, procurando aquele destino, né? Então, quando a gente tem uma leveza no trato, a gente vai fazendo os nossos trabalhos, porque aquilo que tiver programado, a espiritualidade dá conta do recado deles. Eles botam as duas criaturas que estão como que destinadas, que foram projetadas para aquele encontro. Aí nós precisamos ter alguns cuidados. Porque existem muitos relacionamentos que vêm para nós, mas apenas para alguns resgates, algum aprendizado. Às vezes a gente namora alguém que não é aquele, mas é importante aquele namoro, aquele convívio para o aprendizado, para a gente saber. Né? Aí, mais cedo ou mais tarde, acontece qualquer coisa, desbarata. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É natural, é importante curtir aquele momento, aprender com o outro,
E se a coisa engrenar, vai que é sua, né? Mas senão, não vamos desmoronar o nosso mundo e vamos manter esperanças em dias melhores. Sempre pensando, eu quero, meu coração quer alguém, naturalmente que está programado. E tranquiliza, bota nas mãos da misericórdia divina que a coisa vai acontecer tranquilo. Deixa eu pegar esse exemplo que você deu aí e perguntar uma coisa para você. Tem alguma consequência negativa como quando a gente não cumpre aquilo que estava programado? Por exemplo, está programado para uma pessoa casar com uma determinada pessoa. Isso que você falou agora. E ela casa com outra. Não era com aquela, casou com outra. Isso tem consequência negativa para a pessoa? Não, as consequências que a gente pode prever é uma reprogramação daquilo que havia sido programado antes. Né? Entra em cena o plano B, chamado plano B. Porque o plano A, aquela pessoa não conseguiu realizar. E quando a gente fala não conseguiu, a gente precisa também ter um carinho com o outro que não conseguiu e conosco que não conseguimos. Porque senão a gente vai pensar, nossa, então agora eu vou ser crucificado por isso ou fulano vai ser crucificado por aquilo. Não, existe uma reprogramação, que foi aquilo que nós conseguimos fazer. Né? E nessa reprogramação, naturalmente, que a gente vai seguir outros caminhos, mas que também vão nos oferecer oportunidades de aprendizado, porque o objetivo é esse. O objetivo é esse. Perfeito. Bom, estamos falando sobre o destino. E o convite para você responder para a gente a pergunta do dia: você acredita que a gente consegue mudar o nosso destino? Responde para a gente aí no telefone 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Prefixo internacional 55 se você estiver fora do Brasil, ou DDD 11 se você estiver fora da região da Grande São Paulo. Muito bem. Quero também informar você que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, você precisa conhecer. Telefone 4451-7950. Entra lá no site da Casa Rossi, conhece um pouquinho mais sobre eles. Se você quiser apoiar o nosso programa como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Hoje estamos falando sobre o destino. Existe destino? É a pergunta tema do dia. Clarissa, tem alguns ouvintes se manifestando aí nas redes sociais? Tem, mandar um abraço para o David Itu, a Denise Andrade, a Leila Velar e o Salomão Almeida fez outra pergunta. Opa, então vamos lá, o Salomão está nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova hoje. O que ele fala? Que as pessoas elas têm um lado positivo e negativo, têm defeitos e têm qualidades, né? E ambos levam a gente para um despertamento para a evolução. Agora, e se a pessoa ela faz o mal? Onde tem crescimento moral nisso? Porque a gente vem falando de destino não, a gente vem falando, né, da gente passar pelas situações da vida para a gente evoluir. Mas e quando a gente faz o mal? Qual é o crescimento moral que a gente tem? Rose? Olha, o que é o mal, afinal? É aí a pergunta que a gente faz, né? E eu mesmo respondo de acordo com aquilo que eu sinto. É um equívoco. É um equívoco. Porque aquilo que alguém faz, vamos supor que alguém, num determinado momento de desatino, tire a vida de outro. Isso é um mal. Isso é um mal considerado pela sociedade. Privou aquela criatura da oportunidade de continuar no corpo, de trabalhar, de realizar, né? Então, quem cometeu esse desatino, ele vai sofrer algumas consequências que advêm, em primeiro lugar, da sua própria consciência. Senão, naquele momento, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para a sua própria consciência, né? Então, e consequências morais no seu meio e consequências físicas no seu meio, porque ele também pode ser aprisionado. Então, a gente precisa prever cada ação nossa, ela desencadeia reações em várias camadas, em várias dimensões na nossa vida. Então, o mal praticado, ele vai desencadear um aprendizado, muitas vezes, pelo sofrimento, pela dor. Porque a corrigenda, muitas vezes, é apertada, né? Então, a corrigenda virá. E, em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Porque aquela mente que cometeu aquele desatino, e todos sabem que retirar a vida de alguém é um desatino, não é uma coisa boa. As próprias leis humanas preveem isso, e a lei divina também. Então, a consciência martelando ali já é um processo corretivo. E aquilo que o Kardec fala, as pessoas sabem o que é o bem e o que é o mal. As pessoas têm noção do que é o bem e o mal, né? Sim, sim. Agora, Fernando... Líbio,
Você tocou num livro, Céu e Inferno ou Justiça Divina, e entra justamente nisso, na justiça divina. Quando você olha somente a vida agora, essa única vida, eu como Fernando, eu não sei o meu passado em outras encarnações. Mas o que eu recebo hoje é do que eu plantei atrás. O plantio pode ser coisas boas ou coisas ruins. Então se a gente fala assim, mas e a pessoa que faz mal agora? Lamentavelmente ela vai ter que colher aquilo que ela plantou. Não tem como. Tá? É que nós queremos não fazer com que o indivíduo cresça, evolua. A gente quer punir o cara. O cara fez mal, agora não, tem que ser punido. E a justiça divina não é de punição, mas sim de educação. É uma diferença muito grande. Então, se o indivíduo fez errado, ele vai aprender. Tanto é que a palavra pecado é errar o alvo. Você queria acertar, jogou errado. Aí você vai ter outras oportunidades até acertar. Então, dá diferença de você poder refazer. E, às vezes, pela incidência constante no mal, o que você vai ter que refazer vai ser tão penoso, que você vai querer se afastar o máximo possível. São exemplos que nós temos na história da humanidade. O Espiritismo nos coloca. Judas, muitas vezes malhado até hoje na questão cultural, foi um espírito que se redimiu, passando outras encarnações, reparando o equívoco e dando fim ao processo de reparação, quando foi queimado como Joana d'Arc. Outras encarnações. Então, são possibilidades, Salomão. Se o indivíduo faz o mal, a gente fica chateado e fica com raiva, é natural. Mas o que a gente tem que entender? E eu? O que eu estou fazendo? Até o fato de desejar o mal para o outro, a punição, isso também não é muito bom, não. Então eu tenho que pensar em mim, o que eu posso fazer para ser melhor, e entra o que a Clarissa falou, que Santo Agostinho também revela. Passar o dia em revista, chegar no final do dia, o que eu fiz? Hoje eu fui um cara bacana? Não fui. Eu errei nisso, falei mal de outro, eu não fui correto, fui desonesto. Então toda vez que a gente faz isso, a gente cresce. Agora, Rose, nessa linha de maldades, etc., às vezes a gente passa por dificuldades que não tem jeito. A gente precisa passar por algumas dificuldades na vida. A vida não é só... A Terra não é um planeta de felicidades. Está caminhando com um problema de regeneração, que é o tema do sábado que vem aqui do programa. Como é que a gente faz para atenuar? O que a gente fala para o nosso ouvinte que nesse momento está passando por dificuldades? Como é que a gente pode atenuar, pode amenizar essas dores, esses sofrimentos desse momento pelo qual o ouvinte, quem está aí nos assistindo, está passando? Eu acredito que, em primeiro lugar, é compreender que existe o nosso projeto reencarnatório, mas existe um projeto coletivo, a coletividade. Então, nós estamos num meio que está nos oferecendo uma série de desafios pela necessidade coletiva. E a gente está nesse bojo. A gente está caminhando e muitas vezes a gente sente a agressividade do meio e a gente fica, meu Deus, o que eu faço para melhorar isso? Primeira coisa que eu sempre receito, que eu faço uso disso, eu busco fazer uso disso. Leveza. O que é a leveza? É você tentar encarar de uma forma mais tranquila e sentir que para cada problema existe uma resposta. Porque se não tem uma resposta, não está no nosso meio. Tudo aquilo que nos chega como indagação, como problema, nós temos dentro de nós a resposta. Quando é dito que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, a gente precisa compreender que Ele está em toda parte, Ele pode tudo e Ele está inclusive aqui dentro. Nós temos uma conexão com Deus que é capaz de nos viabilizar a resposta, a calma, a tranquilidade e a cura. Então, em um determinado momento que eu estou abraçada a uma causa muito dura, muito desafiadora, primeira coisa, senta. É difícil, porque é bem fácil falar, mas vamos tentar, vamos aceitar essa sugestão. Senta, sossegado, de preferência longe de tudo e de todos, um lugar que você pode, fecha os olhos e respira. Meu Deus, eu estou aqui. Eu estou com essa questão para resolver. E ela está me crucificando e eu não sei o que fazer. Eu preciso da sua ajuda. É o momento que o nosso anjo guardião vai se aproximar. Nossa, olha, ele está pedindo ajuda. Aí as coisas vão começar a se organizar do outro lado da vida e do seu lado também. Então é por isso que existe a oração, é por isso que existe a prece,
É a nossa comunicação com Deus que pode tudo, porque aquilo que naquele momento a gente não vê saída, a gente não vê resposta, já existe a resposta em algum lugar, dentro do coração dos nossos anjos guardiões e até mesmo dentro do nosso coração, que no momento de aflição a gente não vê nada, não sente nada, a gente fica tão focado no problema que não bota o foco na solução. Então, vamos buscar o mundo superior quando a gente percebe que as nossas forças não são capazes de resolver a questão. Hélio, existe destino coletivo? A gente pode falar que uma coletividade, um bairro, uma cidade, um país, uma sociedade, um grupo de pessoas, existe um destino coletivo, alguma coisa assim? É o que existe de fato, né? Quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos para nós. Apenas para nós. Nós reencarnamos para rever os nossos equívocos, como a Rose disse, mas nós entramos como uma peça que entra dentro de uma máquina, de uma estrutura que está funcionando. Uma família que já está funcionando, porque se você vai interferir diretamente no sucesso ou no insucesso daquela família, num contexto de vizinhança, até com os vizinhos, quando você vai trabalhar numa empresa, né, profissionalmente, você vai interferir na empresa como você entra uma peça na engrenagem daquela empresa, de uma cidade, de um bairro, uma cidade e do país. E por que não dizer também do planeta Terra, né? Então, dependendo da tua capacidade, das tuas responsabilidades, você influi, inclusive, suas decisões vão influir no planeta como um todo, né? Assim, sempre influi no planeta, às vezes muito próximo de você, mas tem decisões suas que influem no planeta e como um todo, né? Nessa pandemia nós estamos vendo agora pessoas que estavam preparadas para tomar decisões agora e que deveriam influir positivamente na evolução do planeta e tomaram decisões que prejudicaram o planeta, e outros estão tentando aí. Os cientistas que estão cuidando de vacinas agora, que estão cuidando de coisas que vão influir na decisão do planeta como um todo. Então nós não estamos sozinhos. Muito pelo contrário, as nossas decisões elas impactam diretamente em muitas pessoas. E dependendo do grau da nossa evolução, quanto mais evoluído formos, mais pessoas nós vamos influir com as nossas decisões. Agora, Rose, o Hélio está fazendo uma colocação, falou agora da pandemia. Nós estamos vivendo um momento absolutamente atípico, né? Porque as pessoas estão com medo de voltar à rotina que elas tinham, né? A rotina que tinham numa condição normal de vida, em função do vírus que está aí, da pandemia. O que a gente pode dizer para essas pessoas que estão com medo do retorno à vida normal? Primeira coisa, eu volto àquele raciocínio que a gente começou a falar a respeito do medo. O medo é o pior conselheiro. Em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos eliminar o medo. Eu acredito, eu aprendi com a minha mãe, que existia gradações do medo. E a mais baixinha chama receio. É aquela que vai nos proteger do que possa nos acontecer que não seja desejável. Mas o medo, essa palavra medo, é uma coisa mais grave. É um pé atrás, muito mais atrás. E a gente precisa tomar cuidado, porque o medo nos priva da ação muitas vezes, nos dificulta o passo. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, a primeira coisa é não ter medo, vamos ter coragem, mas vamos ter cuidado. Nós precisamos nos manter numa linha de conduta que não nos prejudique e não prejudique a sociedade, aqueles que nos rodeiam. E precisamos compreender o seguinte: nós precisamos sair para trabalhar sim, mas com critérios. E esses critérios já estão estabelecidos. Nós podemos estabelecer os nossos critérios, em concordância ou discordância com os critérios que existem, que já foram formulados. Mas nós precisamos ter responsabilidade com isso. Porque num determinado momento que a gente sair para trabalhar sem nenhum receio, né? Porque o receio é aquele primeiro cuidadinho, aí a gente pode botar o pé no freio, porque a gente pode estar prejudicando os que estão à nossa volta. Então vamos tomar cuidado, vamos sair para trabalhar com responsabilidade, vamos fazer tudo aquilo que a nossa consciência aprova, mas vamos eliminar o medo. Ok, Clarissa? Temos uma pergunta aqui do Luiz Cláudio Silva.
ele fala sobre o Evangelho no Lar. Como que o Evangelho no Lar pode ajudar para que a gente consiga, né, fazer o que a gente deveria fazer, cumprir o nosso destino, dizendo assim, né, cumprir o que a gente precisa para a nossa evolução. Olha, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente abre a porta da nossa casa para o bombeiro, para o eletricista, para o pedreiro, para todos que vêm fazer os reparos no mundo físico da nossa casa, para a faxineira. A gente abre a porta para todos aqueles que precisam entrar no nosso lar para consertar a nossa casa. E por que a gente não vai abrir a porta para aqueles que vêm nos felicitar o espírito, consertar o nosso espírito, nos ajudar no nosso conserto, nos nossos reparos da alma? Isso é essencial, isso é muito importante, porque quando nós botamos o nosso foco só num ângulo da nossa vida, a gente sai manquitolando pela vida. A gente não tem uma completude nas coisas que a gente faz, na nossa trajetória. O culto do Evangelho Cristão no Lar é uma janela aberta, sendo uma porta enorme que a gente abre para a nossa felicidade dentro de casa. Buscai primeiro as coisas do reino de meu Pai e o resto vos virá por acréscimo. O que são as coisas de meu Pai? São as coisas da nossa profundidade, do nosso espírito, da nossa raiz. Está diretamente relacionado com o nosso projeto reencarnatório. Quando nós abrimos o Evangelho com uma aguinha próxima, às vezes a gente até esquece de pôr a água, mas está limpo, tudo bem. E a gente, ou a gente está sozinho porque não tem parentes, mora sozinho, ou a gente tem os nossos pais, filhos, irmãos, tios, todos aqueles são bem-vindos. Nós estamos nos colocando em sintonia com os nossos amigos espirituais, nós estamos abrindo a porta para eles entrarem. Ah, Rose, mas é preciso a gente abrir a porta para os espíritos entrarem? O abrir a porta é aqui, a janela do nosso coração. É quando nós limpamos o pensamento da panela de pressão, do trabalho lá fora, de tudo que está acontecendo, para a gente buscar a sintonia. A gente vai ligar lá na rádio divina. Ok. Muito bem, nós estamos aqui, já não temos mais tempo para continuar aqui falando desse tema tão importante que é sobre o destino. Clarissa, como é que nós fomos aí ganhadores ou ganhadoras do livro de hoje? Parabenizar o Marcos Miguel e a Geisa Carneiro, Turibe, eles foram os ganhadores. Parabéns, Marcos, e parabéns, Geisa, ganharam o livro. Vão retirar aqui no Núcleo Espírito do Semeador, tão logo as condições de atendimento público estejam estabelecidas. O Eros já está marcando lá, fica tranquilo que está tudo marcadinho, viu? Muito bem. Rose, uma palavra só para encerrar o nosso programa de hoje, uma palavra mesmo que signifique tudo que a gente falou aqui hoje. Olha, me vem agradecimento. Agradecimento. Muito obrigado pela sua palavra-chave, a sua palavra especial. Temos que agradecer sempre mesmo, né? Rose, muito obrigado pela sua vinda. Quer indicar algum livro sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Claro, é a minha oportunidade do marketing. Obras de André Luiz, minha gente. Vamos pegar Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Entre o Céu e a Terra, todos. São 13 livros maravilhosos. É um verdadeiro curso que a gente faz. Vamos ler com vontade, com carinho nessa sequência, porque o livro vai evoluindo, os livros vão evoluindo o assunto, a gente vai se aclimatando. Mas antes tem um segredo. Vamos buscar sintonizar com o Chico Xavier e o André Luiz para que eles nos ajudem a entrar na compreensão do que essa obra abençoada nos quer trazer para o coração. E ó... Muito bem. Obrigado, Rose, pela sua participação aqui no Semana da Boa Nova de hoje. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Passa para os seus amigos compartilharem o link da gravação aí. Daqui a pouquinho vai estar lá na página, vai estar lá na web rádio, da webradiosemeador.org. Muito bem, sábado que vem, o Odenival Pereira estará conosco aqui com o tema Como será o mundo de regeneração? E hoje esteve com a gente a Rose Cândido falando sobre o destino. Existe destino? Foi a pergunta tema de hoje. Estamos encerrando o Semana da Boa Nova, agradecendo muito você que esteve conosco até agora. E uma boa semana para você, ouvinte.